Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rios, eu sou sócio fundador da Rickson Service e esse é o nosso vídeo número 13 sobre o tema portaria remota. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a diferença entre portaria remota e portaria virtual, em como a portaria remota deixa o condomínio mais seguro e o acesso do morador mais rápido. Falamos também sobre instalação, onde a gente separou esses subsistemas, CFTV, alarme, controle de acesso, comunicação de voz e TI. Falamos também sobre as redundâncias necessárias para o sistema de portaria remota e no último vídeo falamos sobre a parte elétrica da portaria remota. Se você não assistiu nenhum dos vídeos anteriores, clica no link aqui na descrição desse vídeo, acesse a nossa página no YouTube e lá você pode assistir todos os vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre layout de instalação. É basicamente uma orientação e uma sugestão de como o sistema de portaria remota ele deve ser instalado dentro do condomínio. Tá? O primeiro item é que todo equipamento de portaria remota, toda aquela parte de trás do sistema, que fica por trás controlando o sistema, como por exemplo DVR, placas controladoras, switch, roteadores, a central de telefonia, todos esses equipamentos ficam por trás, que o morador, o usuário não tem acesso. Esses equipamentos devem ser instalados em uma sala específica para acomodação desses equipamentos. Então dentro do condomínio tem que achar uma sala, pode ser uma sala que não está sendo usada lá de manutenção, dependendo da estrutura do condomínio pode ser a própria guarita para acomodar todos esses equipamentos. E aí toda a parte de elétrica, toda a tomada de cabo vai chegar nessa sala para fazer a conexão com todos os equipamentos lá. Tá? A acomodação desses equipamentos vai ser feita em quadros de comando. Tá? São esses quadros de comando elétrico, essas caixas metálicas com um fundo metálico. Tá? Algumas empresas retiram esse fundo metálico e colocam um fundo de madeira para poder ficar mais fácil parafusar os equipamentos lá, mas está errado. Tem que usar esse fundo metálico porque são equipamentos elétricos e eletrônicos que são fixados nesse quadro. Se houver um curto-circuito, houver um incêndio, a madeira ela propaga o incêndio. Tá? Então o bombeiro ele não aprova, e o correto então é utilizar o próprio fundo metálico. Aí na fixação desses equipamentos, você vai utilizar espaçadores de plástico para não ter o contato, tá, do equipamento com o fundo da caixa metálica. Tá? Se tiver que utilizar qualquer tipo de relé para fazer a ligação, tá? Vai ser utilizado esse tipo de relé, onde você coloca ele no trilho DIN, tá? Para poder fazer uma organização melhor do cabeamento dentro do quadro de comando. As conexões de todos os equipamentos vão ser feitas utilizando esse tipo de borne também, que ele vai conectado no trilho DIN. Então, todo o cabeamento que chega dos equipamentos que estão instalados em todo o entorno do condomínio vai chegar nesse quadro, conectar na parte de baixo desse borne, e os equipamentos que estão instalados dentro do quadro, eles vão entrar na parte de cima, e aí é só separar e nomear cada borne desse, montar uma planilhazinha, colocar essa planilha num porta-documento na porta, na tampa, né, dessa caixa de comando. Enquanto o técnico for fazer a manutenção, ele tem todo o diagrama lá, ele consegue executar a manutenção, ele pega um multímetro, coloca direto ali no borne daquele determinado equipamento, consegue medir continuidade, se está tendo tensão ou não. Tá? Mesmo os equipamentos que já possuem borne na própria placa, tem que sair e ligar nessa borneira para poder estar identificado ali e o técnico conseguir executar a manutenção. Tá? O tamanho desse quadro de comando ele não tem um padrão. Tá? Tudo vai depender da quantidade de equipamentos que vão ser instalados dentro desse quadro e o local onde esse quadro vai ser instalado. Então, dependendo do local e a quantidade de equipamento, eu vou utilizar um quadro maior ou menor, ou vou dividir os equipamentos em vários quadros de comando. Tá? Quando a gente separa em vários quadros de comando, é até bom, porque a gente consegue também separar a chegada dos cabos. Então, por exemplo, em um quadro, eu vou colocar somente as fontes de alimentação. Então, nesse quadro só vai chegar cabo de elétrica. Então, a corrente alternada 220 que vai chegar para alimentar as fontes, alimentar os equipamentos que vão direto em corrente alternada, vão estar nesse quadro. No outro quadro, eu coloco somente os equipamentos eletrônicos. Então, só vou chegar com dados e corrente contínua, baixa tensão ali no outro quadro. Isso também reduz a possibilidade de ter ruído elétrico na instalação. Mas na impossibilidade de colocar vários quadros, pode colocar um único quadro, mas separa. Por exemplo, nessa foto, todas as fontes de alimentação elas foram instaladas na parte de cima e os equipamentos eletrônicos estão na parte de baixo dos bornes e dos relés. Tá? Então, dessa forma, a gente também separa a elétrica da comunicação. E aí, de um lado desse quadro, você entra com toda a tomada de cabo elétrico, do outro lado, você entra com toda a tomada de cabo de comunicação, cabo de dados. Tá?
Então, esse é o padrão, tá, para montagem de quadro de portaria remota. Tá? Então, a empresa ela precisa ter um funcionário específico para fazer essa montagem de quadro, acomodar todos os equipamentos dentro desse quadro. Tá? Se você não tem um departamento, uma pessoa específica para isso, existe uma empresa em São Paulo que eles montam um quadro de comando desse para portaria remota, eles chamam de quadro plug and play. Tá? Então, eles montam para você e vendem esse quadro já com todo o diagrama para fazer a ligação. Funciona muito bem, tá? Inclusive eles até falam que eles já fizeram um pedido de patente do quadro de comando para portaria remota, mas esse pedido de patente ele não é exatamente no quadro, não significa que outras empresas não podem montar um quadro de comando para portaria remota. A patente dele está na alimentação desse quadro, onde eles colocam uma inversora e aí chega a 220 nessa inversora e ela manda 12 volts para todos os equipamentos que estão dentro do quadro. Então a patente deles, o pedido de patente está sobre a alimentação do quadro, e não exatamente sobre o quadro de comando, que é um quadro de comando elétrico, ele é padrão mundial, então não tem como se patentear e fazer com que nenhuma outra empresa possa utilizar esse quadro de comando. Mas se você não tem alguém para montar esse quadro, vale a pena pesquisar isso aí na internet e adquirir o quadro deles até para ter como base. Tá? A única observação que a gente faz sobre o quadro de comando dessa empresa é que ele centraliza a alimentação dessa única inversora. Se essa inversora para de funcionar, toda a alimentação do quadro também vai parar, todos os equipamentos vão desligar. E eles colocam baterias de carro na parte de baixo do quadro, ligados nessa inversora, para fazer o papel de no break. Nós não recomendamos esse tipo de ligação porque não foi feita para isso. Bateria de carro ali para alimentar o quadro não foi desenvolvido para isso. No vídeo anterior a gente falou sobre elétrica. Nós falamos sobre no-breaks que são específicos para o sistema de portaria remota e a gente recomenda a utilização do no-break, não essa inversora com bateria de carro. Mas, para quem está começando e quer poder pegar um padrão para montagem, vale a pena pesquisar e adquirir esse quadro de comando com eles. Tá? Então, esse primeiro item é isso, a acomodação dos equipamentos, tá? O layout de instalação, você deve acomodar os equipamentos em uma sala e dentro de quadros de comando, distribuindo toda a comunicação e alimentação dos equipamentos de portaria remota. O segundo item é a instalação dos equipamentos de portaria remota no entorno do condomínio, tá? São as câmeras, os leitores, os interfones, tá? A observação principal é que não deve ter nenhum cabo aparente chegando nos equipamentos. Primeiro, por uma questão de estética no condomínio. Isso vai afetar muito a estética do condomínio se ficar cabo aparente lá. Segundo, por uma questão de segurança, para ninguém chegar lá e cortar esse cabo. Por exemplo, uma fechadura eletromagnética, ela está fechada, está magnetizada quando ela tem alimentação. Quando eu corto a alimentação, ela abre. Se eu tiver um cabo exposto na fechadura, se alguém chegar com uma tesoura, um alicate e cortar esse cabo, vai abrir a fechadura. Então, por isso não deve ter nenhum tipo de cabo aparente. Tá? Na rua, as empresas costumam instalar totens com os equipamentos de portaria remota, os equipamentos que vão lá na rua, com uma câmera de rosto, um interfone, leitor biométrico e o aviso de push and pull. Eles ficam todos acomodados, cada empresa tem o seu padrão de totem, algumas fazem de inox, outras fazem de metal pintado, outras fazem de acrílico. Cada empresa desenvolveu o seu próprio padrão de totem. Para a instalação é bom, porque toda a tomada de cabo que vai lá para fora chega num único ponto, acomoda os equipamentos ali. Dependendo da estrutura do condomínio, esteticamente fica bonito também, mas nem sempre a montagem de um totem ela é totalmente funcional, tá? Primeiro porque quando você centraliza todos os equipamentos em um único local, você acaba perdendo a padronização de altura. A norma da IBNT ela mostra pra gente a padronização de instalação, a altura de cada equipamento, a altura do interfone, a altura do leitor biométrico. E quando você coloca tudo isso num totem, você coloca tudo na mesma altura. Então pode acontecer do interfone ficar muito baixo e a pessoa ter que se abaixar para conseguir falar no interfone, ou o leitor biométrico ficar muito alto e ser desconfortável para o usuário utilizar. Então tem que estudar muito a estrutura do condomínio, depende da estrutura do condomínio, do fluxo também desse condomínio. Por exemplo, se eu tiver um condomínio com uma porta muito grande e um fluxo de entrada de moradores pelo portão de pedestre também muito alto, um totem desse pode não ser muito funcional. Imagina que um visitante está sendo atendido no interfone, ele está debruçado ali na frente do totem, conversando no interfone com o operador da central, e um morador chega e ele quer acessar. E aí esse visitante ele vai estar na frente do leitor biométrico.
Então o morador ou ele tem que pedir para o visitante se afastar ou tem que aguardar o final do atendimento para ele poder acessar o condomínio. Então, dependendo da estrutura do condomínio, o ideal é colocar o interfone e a câmera de rosto do lado oposto à abertura do portão, o leitor biométrico, o aviso de puxa-empurre do lado da abertura do portão. Então, o visitante está sendo atendido do lado oposto, o morador chega, coloca a sua biometria, abre o portão e acessa sem nenhum tipo de interferência. Então, dependendo da estrutura, não é adequado colocar esse tipo de totem. Algumas empresas também colocam uma gaveta para colocar documento, para poder bater fotos de documento. Então isso também ficaria do lado do interfone. Então tem que analisar sempre a estrutura. Cada condomínio tem que ser tratado caso a caso. Não existe um padrão único para a instalação da portaria remota. Tá? Bom, então essas são as orientações que a gente tem para passar com relação ao layout de instalação da portaria remota. Se na sua instalação você não tem esse tipo de padronização, não monta quadro de comando, quer conhecer, quer saber como montar um quadro de comando, ou você que é síndico, no seu condomínio tem portaria remota ou vai contratar, quer ter esse tipo de serviço, acesse o site www.ryservice.com.br, entre em contato conosco, nós vamos até você, analisamos o seu projeto, a sua instalação e orientamos a melhor solução, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, para síndicos, empresas, técnicos, para que eles possam receber a orientação correta de como a portaria remota deve ser instalada. Tá? No próximo vídeo nós vamos visitar um condomínio, nós vamos conhecer um condomínio onde tem o sistema de portaria remota instalado, para você poder ver na prática um layout de instalação. É um condomínio de uma empresa que é cliente da Ericsson Service, que a gente faz a manutenção de TI deles, e a gente vai visitar esse condomínio e mostrar para vocês um quadro de comando de instalação, para vocês poderem ter uma noção de como tem que ser a instalação, tá bom? Então não perca o próximo vídeo, que ele vai ser bem interessante, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a semana que vem no próximo vídeo.